Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para tratarmos a respeito de mais um livro. Hoje nós iremos falar sobre este aqui, da Maria Valéria Rezende, 40 Dias. Essa autora, Maria Valéria, é uma autora que começou a publicar um pouco recentemente, né, em 2001, publicou seu primeiro livro, mas ela já é uma senhora, uma mulher de mais idade, publicou seu primeiro livro, já tinha praticamente 60 anos, porque ela dedicou a vida dela à religião, ela era uma freira, e depois disso começou então a escrever, a produzir obras literárias. Escreveu mais ou menos 9 livros, e este aqui, 40 Dias, é um que deu maior projeção a ela. Trata-se então de uma história, né, de um enredo relativamente simples, mas que contém uma mensagem bastante interessante, bastante significativa sobre o que a gente vai tratar agora então. Tá? Muito bem. Então, essa é a história da Alice. 40 Dias fala sobre essa personagem que é a narradora do livro também. Quem é Alice? Alice é uma professora aposentada que morava na Paraíba, em João Pessoa, né, a capital lá da Paraíba, era viúva também e tinha uma filha chamada Norinha. Essa filha se casou com um gaúcho, Humberto, e se mudou para Porto Alegre. Até aí tudo bem, né? Cada um que segue a vida. Mas um dia a Norinha resolveu falar para a mãe dela: mãe, eu vou te dar um presente, né? Falou assim: presente? Como assim, filha? Não, eu quero, né, que você venha morar em Porto Alegre. Mas por que morar em Porto Alegre? Eu estou tão bem aqui, né, em João Pessoa, na Paraíba, estou de boa, tranquila. Por que você quer que eu vá morar em Porto Alegre? Então, essa é a parte do presente. Você vai ser avó, né? Quer dizer, nós não estou grávida ainda, né? Mas eu pretendo ficar grávida e você deve vir aqui cuidar do meu filho. Olha só que belo presente, né? Claro que ela não gosta, a Alice não gosta da ideia, da proposta, mas para atender a filha, para tentar aproximar, porque, né, esse distanciamento físico, né, Paraíba, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então esse distanciamento físico também distanciou as duas, né, sentimentalmente falando. Então ela resolve ir para Porto Alegre. Muito bem. Lá em Porto Alegre, então, a filha instala a mãe, né, primeiro num hotel, depois num apartamento, né? Quer dizer, vem morar aqui, mas não vai morar comigo, né? Porque senão, né? Porque daí ela é a mãe da Norinha, mas é a sogra do Humberto, né? O marido aí dessa Norinha. Então elas ficam ali durante um certo tempo, porém, né, a menina não estava grávida, só pretendia ficar grávida. Eles ganham uma bolsa de estudo, né, e vão para o exterior, vão estudar no exterior, o casal vai estudar no exterior e larga a velha ali, né, a velha que eu digo é a Alice ali, né, muito bem. Então larga a mulher lá, fala, fica aí, mãe, qualquer dia eu volto, não sei o que, né, vai ficando. Obviamente que a Alice fica mais brava ainda, imagina, né, quer dizer, ela não queria ter mudado, né, e muda por causa da filha, e a filha não vai estar mais lá, então muito estranho isso, não é? Muito bem. Mas é a partir daí que a gente tem a história essencial, digamos assim, do livro, né? A parte central que explica também o título, 40 Dias. Por quê? Porque essa Alice estava lá, então, em Porto Alegre, aí uma amiga, não é bem uma amiga, mas uma conhecida dela, pediu um auxílio, falou, olha, ou ligou para ela, falou, Alice, você está aí em Porto Alegre, eu perdi contato com o meu filho, o Cícero, que se mudou para ir para trabalhar, parece que ele arrumou uma namorada, né, e esqueceu da família, não liga mais, não fala mais onde está, nem nada. Então, eu queria saber se você poderia procurar, né, o Cícero para mim, né? A moça aí fala com a Alice. A Alice fala, bom, tô de boa aqui, tem nada para fazer, né? Partiu, né? Muito bem. Então, a Alice empreende uma viagem, digamos assim, né, pelas ruas de Porto Alegre para encontrar o Cícero. E essa busca leva 40 dias. E a gente tem alguns aspectos já logo de início. Primeiro, Alice lembra a Alice no País das Maravilhas, não é isso? Inclusive a própria narradora aqui faz menção, né? Vou dar aqui uma procuradinha exatamente para achar o ponto em que ela trata a respeito disso, tá bem? Então, aqui, olha, achei. Então ele diz assim, olha, tinha entrado pelos livros adentro, caído num poço profundo, passando para outro mundo,
né, louco, um Wonderland qualquer de onde esta Alice não pretendia voltar tão cedo. Então, o que que acontece? A gente sabe que a Alice no País das Maravilhas, já sabe quem leu, né, ou pelo menos viu o filme, ela cai num buraco e é guiada por um coelho, por um novo mundo, né, um mundo maravilhoso, com seres maravilhosos no sentido de não pertencentes à vida cotidiana, à nossa vida aqui. Mas essa Alice, a do livro, também empreende uma viagem por um mundo desconhecido, um mundo diferente para ela, que são as ruas, os bairros mais afastados de Porto Alegre. Não são os bairros centrais ou da classe média alta ou das famílias mais ricas, e sim a periferia de Porto Alegre. Ela inclusive nomeia, né, os locais, ela fala, por exemplo, da Avenida João Pessoa, que realmente existe, né, em Porto Alegre, fala do Partenon, que é um bairro lá onde tem algumas favelas, cita inclusive uma favela que é a da Maria Degolada, que é uma história também, que ela é uma referência, né, que tem ali no livro. Então, a ideia da Alice é nessa busca pelo Cícero também, de certa forma, buscar a si mesmo, quer dizer, recuperar a sua vida, recuperar a sua autoestima, né, já que ela deixou para trás a sua vida por conta da filha. Então, ela quer recuperar algo que de repente tinha sido perdido e também descobrir, não é? Então esse é o ponto principal. Inclusive o livro ele é repleto de imagens. Veja só, né? Ele coloca uma série de imagens aqui. É como se Alice, durante a sua trajetória, a sua odisseia, olha aí, né? Ela vai destacando pontos de referência na cidade de Porto Alegre. Então, e ela, né, a Alice também, ela logo de início assim, né, explicando melhor, o livro, a história toda já se passou. E a Alice vai recuperar essa história dos 40 dias escrevendo. Então, esse livro se apresenta como uma espécie de diário desses 40 dias, não é? Então, e aí, por isso que ela até começa o livro assim: sei agora porque cismei de trazer na bagagem este caderno velho, vazio, 300 folhas amareladas, com essa Barbie na capa da moldura cor-de-rosa. Então é um caderno comum, um caderno de escola, que estampa a boneca, né? A boneca Barbie. E aí é interessante porque ela vai usar esse caderno para registrar essa odisseia particular dela, da Alice, em busca do Cícero. Porém, essa busca do Cícero também acaba sendo uma busca dela própria. E o interessante é que ao escrever, ao registrar a história nesse caderno da Barbie, ela dialoga com a Barbie, ela conversa com a boneca, por assim dizer, como se a Barbie fosse a primeira interlocutora dela, né? Antes mesmo dos leitores. Então aqui a gente tem, por exemplo, olha: desculpe, Barbie, não lhe dei bastante tempo para descansar, que eu mesma não quero descansar. Eu quero emendar ou desistir, entender ou desistir de entender de uma vez por todas. Escrever para entender ou esquecer. Então a escrita dessa aventura acaba sendo também uma forma de expiação, expiação no sentido de purgar aquilo que ela viveu, depurar, tentar compreender melhor o que aconteceu. E para entender melhor o que aconteceu, é importante a gente dizer que a Alice, quando sai do seu apartamento, da sua casa em Porto Alegre, em busca do Cícero, ela não sai e volta, né? Sai de manhã e volta à tarde, sai no outro dia e volta depois. Não. Ela fica 40 dias na rua. 40 dias perambulando pelas ruas de Porto Alegre. E com isso, ela se torna uma espécie de moradora de rua por esse período, por esse tempo. Dorme na rua, né, modo de dizer, não na rua, né? Dorme ali na calçada, nos banquinhos da praça, dorme na rodoviária, onde toma banho também,
dorme até num hospital, uma certa ocasião que ela achou que o menino estava lá, né, no hospital, acaba dormindo ali. Também acaba dormindo na casa de alguma pessoa com quem ela faz amizade. Então ela se torna uma moradora de rua. E aí a gente tem um outro aspecto no livro. Havia uma figura que é registrada por estudiosos, o Walter Benjamin, por exemplo, né, que é um filósofo aí da escola de Frankfurt. Ele, estudando uma obra de um poeta chamado Charles Baudelaire, fala a respeito do flaneur. O flaneur é a pessoa, né, que anda pela cidade e observa o movimento da cidade. E é o que faz a Alice. A Alice é uma espécie, né, de flaneur, de uma pessoa que anda pela cidade para e procura conhecer a cidade. Veja só o que acontece, né? Nós, né, cada um mora numa cidade, pode ser uma cidade maior, uma cidade menor, não importa, mas muitas vezes nós não observamos a cidade onde moramos. Muitas vezes a gente faz o nosso caminho de casa para o trabalho, de casa para a escola, ou de casa para, né, algum parente, a avó, por exemplo, ou um amigo, mas dificilmente desviamos desses caminhos. E quando fazemos, ou vamos de ônibus, por exemplo, ou de carro, e nem sempre nós percebemos o que de fato acontece, né, na cidade. Quer dizer, nós não observamos a cidade, nós apenas passamos pela cidade. E o flaneur é aquele que observa. Tem um conto do Edgar Allan Poe que se chama O Homem na Multidão. É muito interessante porque o observador, né, o narrador nesse conto, ele observa um homem, né, ele está no seu prédio, né, no seu apartamento, e começa a observar a cidade. E ele destaca um homem na multidão e começa a seguir os passos desse homem à distância, tentando entender quem seria essa pessoa, o que ele faria da vida, etc., até que esse homem se perde na multidão. Quer dizer, a gente vê muitas pessoas na multidão, mas não enxerga ninguém. Então, essa é a ideia aqui do livro, é discutir exatamente isso. A Alice, o mundo maravilhoso dela, né, não é o do coelho falante, por exemplo, ou de qualquer outro ser imaginário, mas são as pessoas que a gente não conhece, que a gente supõe ser de uma maneira, mas de repente tem uma outra personalidade, uma outra maneira de ser. Então daí é o que se destaca, né, no livro. Esses são os aspectos mais assim interessantes. Veja, ela aborda aqui também, estou procurando aqui um outro trecho, né, que eu havia destacado, mas enfim, daqui a pouco eu acho, né, independente disso. Então, o que acontece? A gente tem aqui esses aspectos relacionados a essa busca, né, do Cícero, mais que a busca da própria Alice. Então, e aí a gente tem os 40 dias. 40 dias lembra também a época, assim, uma determinada época que a pessoa pode passar, chamada quarentena. Né? Uma quarentena é um período em que a pessoa precisa purgar, né, espiar algo, quer dizer, uma pessoa doente que precisa passar por, né, uma limpeza, precisa passar por alguma asepsia ou mesmo curar realmente uma doença. E um outro aspecto, né, da quarentena lembra na Bíblia os 40 dias em que Jesus, né, Jesus Cristo teria ido para o deserto e depois sido tentado pelo capeta, né, pelo diabo. Ela mesma fala isso aqui, né, no livro, que teria que, né, achar aqui, mas vamos ver aqui se eu localizo rapidamente, se não deixa quieto, né? Muito bem. Que achei, olha só. 40 dias no deserto, 40 anos. Só agora sei exatamente quanto tempo durou essa maluquice. Veja que ela escreve depois que aconteceu, né, os 40 dias. Porque Milena não pensou em arrancar os dias já passados da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que a tia Brits continua a me mandar todo o Natal. E quando entrei e perguntei a data de hoje ao porteiro Jerônimo, que ela voltou para o prédio, né, o apartamento onde ela morava, a me olhar como quem vê visagem, né, pudera.
E aí ela diz assim, 40 dias atravessei a Geena. A Geena é o próprio, né, inferno. Acabo de sair da quarentena, não planejei nada, caí lá sem querer, sem me dar conta de que aquilo podia ser a banca do inferno. Veja só, né? Então você tem assim no livro uma série de referências. E uma outra referência que se tem no livro são as passagens. Veja, a gente tem aqui epígrafes em vários momentos do livro, quando começa um novo capítulo, não é bem capítulo, mas um novo momento, ela tem aqui exatamente citações de autores, alguns mais conhecidos, outros um pouco menos, e tem uma citação assim que é bastante interessante aqui no livro, que é esta aqui, olha: desculpem minha narrativa prolixa, minha cabeça está cheia de lembranças embaralhadas, não tenho intenção de escrevê-las, elas é que vão brotando por conta própria. Então essa é a expiação, a purgação de que eu falei. A Alice precisa escrever, precisa pôr para fora esse momento em que ela viveu, que é muito estranho, imagine, né? Você vai ali comprar um cigarro, por exemplo, e fica 40 dias na rua, né? O cara nunca mais volta, né? Assim, muito bem. Então, mas é o que acontece, ela sabe que é uma maluquice, ficar 40 dias na rua, mas ela fez exatamente como uma odisseia particular. Há um outro livro também bastante conhecido, que é a própria, né, o Ulisses, não é a Odisseia lá do Homero, tá? Mas existe um livro chamado Ulisses, do James Joyce, de um escritor irlandês, James Joyce. Esse livro ele conta a história de um homem, Ulisses, né? No seu dia a dia, no cotidiano de uma grande cidade, em Dublin, apenas um dia, né? Então é a história de um dia, a odisseia do homem moderno. A odisseia do homem moderno qual é? Trabalhar, sair da sua casa, pegar um ônibus, pegar uma condução qualquer, né? Ficar o dia inteiro trabalhando, voltar para sua casa. Essa é a odisseia do homem moderno, diferente da odisseia do Homero, que fala da história lá do Ulisses, né, que depois da guerra de Troia e tudo mais. Muito bem. Então veja, em conclusão, a gente pode dizer, né, que esse livro, 40 dias, é um convite ao leitor a acompanhar essa trajetória da Alice, tentando se projetar nela também. Não viver essa mesma experiência, talvez, mas ao menos ter uma compreensão sobre o que ela viu, quer dizer, simbolicamente, o que significou ou o que significaram os 40 dias na vida da Alice. Então é uma forma de renovar a nossa própria percepção sobre o mundo. Muitas vezes esse é o papel da literatura. A literatura, além de poder nos distrair, levar a gente a conhecer novos personagens, a ter uma visão, né, de uma história qualquer, como distração mesmo, fruição, mas é também um meio de nos fazer refletir, de fazer a gente pensar sobre a própria vida e sobre, né, a sociedade como um todo, quer dizer, então um aspecto individual e social também. Tá certo? Espero que tenham gostado, né? Que a gente dá umas cortadinhas, né? Procura ler a passagem, mas o importante é compreender, né, exatamente o livro. Tá bem? Tchau.